Olá, meus queridos alunos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais, e hoje vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos trabalhando ontem. Na aula passada, eu trabalhei com vocês sobre a matéria, né? As propriedades da matéria, as propriedades gerais, que é massa, volume e densidade. Falei também de inércia. E já tinha até falado de impenetrabilidade, mas eu quero ressaltar que impenetrabilidade faz parte da propriedade específica da matéria, tá? Então, o que é impenetrabilidade? Como vocês já viram lá, né? É a capacidade que dois corpos não têm de ocupar o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, se eu tenho essa caneca aqui do meu filho, né, do Batman, cheia de leite. É impossível eu colocar qualquer objeto aqui dentro sem tornar esse leite, porque o leite e, por exemplo, essa colher não vão conseguir ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se tivesse cheia, ao colocar a colher, isso daqui iria transbordar, né? Então, é um exemplo de impenetrabilidade, o que eu estou dizendo, ó, observa essa xícara cheia, né? Se puser essa colher em cima, vai transbordar. Aqui, né, uma pessoa na banheira, se essa pessoa encher essa banheira demais, ao entrar, vai transbordar. É aquele filme, O Amor é Cego, em que a moça obesa entra na piscina e transborda água para tudo quanto é lado, é um bom exemplo disso, né? De que dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo espaço, ok? Continuando. A compressibilidade é uma propriedade típica dos materiais gasosos, ou seja, acontece quando o material é gasoso, quando é um gás. Os gases, eles têm essa capacidade de se comprimir e, ao mesmo tempo, se expandir. Por exemplo, o que tem nessa seringa? Aí você vai dizer, não tem nada, professora. Tem sim. Não, professora, não tem nada. Ó, aproxima da câmera. Eu tô vendo, professora, tem nada. O êmbolo tá encostadinho aqui da pontinha. Pessoal, tem sim. Tem ar, tá? Quando eu puxo o êmbolo para trás, eu tenho ainda mais ar. O ar que estava aqui fora, na atmosfera, foi sugado, foi absorvido pelo êmbolo, tá? É interessante dizer sobre o conceito de pressão agora. O que é pressão? Ah, professora, pressão é uma força. Pode ser? Pode. A pressão, principalmente a pressão atmosférica, é a força causada pelos átomos que compõem a atmosfera. Nós não estamos vendo nada. Entre vocês e eu, né, está o nada. Mas existe sim. Nossos olhos não veem, mas existe ar. Existem átomos que compõem o ar, a atmosfera. Se não existisse, eu já teria morrido por falta de ar, né? Então, esse ar, os gases, os átomos no estado gasoso, eles estão em constante agitação, bem agitado. Tum, 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 tum. Estão se movimentando o tempo todo. Esse movimento deles gera uma força chamada pressão atmosférica, que, dependendo de onde estamos, essa pressão varia. Ao nível do mar é de 1 atm, acima do nível do mar, nós vimos na aula passada que a pressão atmosférica só vai aumentando, né? Os átomos, então, do estado gasoso, eles têm essa característica. Eles podem estar bem juntinhos e eles podem estar bem afastados. Nesse caso aqui, eu tenho uma seringa de 10 ml. Esses 10 ml, né, eu tenho com ar. Se eu segurar forte na ponta do êmbolo para que o gás, né, para que o ar não saia e empurre, olha, eu estou conseguindo comprimir esses átomos que aqui estão. Os átomos que estavam em 10 ml, eu vou virar para que vocês vejam.
agora está cabendo num espaço bem menor, olha lá, ó, de 7. Com certeza, a força que eles fazem aumenta, porque eu forço esses átomos a estarem bem próximos a ponto de aumentar a pressão ali dentro. Então, eu estou sentindo uma forte pressão, força, empurrando a ponta do meu dedo. Quem é que está fazendo isso? Os átomos que aqui estão. Olha lá, tirei o dedo, chega a sair o barulhinho e você ouviu essa pressão, esse barulhinho provocado pelos átomos que aqui estavam. Sendo assim, a gente percebe que os gases, eles podem comprimir-se quando eles estavam aqui bem presinhos, ou eles podem também expandir-se quando eu puxo o êmbolo da seringa. E com isso, existem dois também fenômenos que a gente costuma dizer. A gente pode chamar isso de pressão positiva, olha, quando não tem nada na ponta impedindo que o ar saia, e eu vou empurrando o êmbolo, e o ar que está aqui está saindo. Então, é uma pressão positiva que eu estou fazendo. E o fato de sugar, de dar sucção, eu posso chamar isso daqui, ó, de pressão negativa. Por que negativa? Porque esse ar, ele está sendo aspirado, ele está sendo sugado. Por isso que a gente chama de vácuo, seria o mesmo exemplo do vácuo, né? Quando eu estou sugando esses gases. Por exemplo, a distância do espermatozoide, né? Quando ele é lançado dentro da vagina, até o útero, até o fundo do útero, seria a distância de você caminhar de Linhares, Espírito Santo, Brasil, até os Estados Unidos a pé. É muito distante assim, professora, para o espermatozoide? Sim, é. Então, como é que ele faz? Se ele fosse gastar toda a energia que ele está guardada para nadar, para encontrar o óvulo, ele morreria no caminho. Então, o corpo feminino, ele dá uma ajuda, ele faz uma pressão negativa, ele faz esse movimento de sucção, ele se contrai e puxa para o fundo do útero todos os espermatozoides. E aí sim, quando chega no fundo do útero, é que eles começam a nadar em direção às tubas uterinas para encontrar o óvulo, né? E conseguir tentar fazer a fecundação. Então, é um exemplo de pressão positiva, né? Quando as coisas não vão ao contrário do que estão, quando seguem o fluxo normal. No caso, quando eu tenho um líquido aqui de um medicamento, eu vou, então, aplicar, eu vou fazer uma pressão positiva. Mas, se eu tivesse aqui uma agulha, introduzisse na veia, ao puxar o êmbolo, a pessoa que vai retirar o sangue, ela vai estar tirando o sangue, porque ela causa uma diferença de pressão. Ela vai fazer uma força externa, ela vai criar um vácuo, ela vai criar uma pressão negativa, e aí sim o sangue vai sair da veia e vai passar para dentro da seringa, né? Então, isso é uma propriedade que a gente consegue fazer com os gases. Eles podem se comprimir e eles podem se expandir, certo? Seguindo aí, a elasticidade é típica de alguns materiais, como, por exemplo, a borracha, como, por exemplo, a borrachinha de dinheiro, as molas, materiais que estão em espiral, eu consigo ter essa elasticidade. Ele consegue distender, né? Aumentar o seu tamanho e depois contrair, voltar ao tamanho inicial. Então, é aplicado a alguns materiais que possuem essa elasticidade. As molas de colchões é um exemplo, as borrachinhas, os materiais feitos de silicone é um outro exemplo, né? Aí eu tenho também a divisibilidade. Toda matéria ela consegue ser dividida em porções menores. Por exemplo, aqui, ó, voltando aqui, ó, achei. Ó, um exemplo de elasticidade, essa xuxinha de cabelo, ó, ela no tamanho normal e ela esticada. Então, ela tem elasticidade, né?
Continuando aqui, divisibilidade é a capacidade que eu tenho de dividir os materiais em porções cada vez menores. Por exemplo, um biscoito. Se eu tenho um biscoito, eu posso partir ao meio, posso partir no meio, metade da metade, depois um oitavo, depois um 16 avos, depois um 32 avos. Eu posso reduzir a 1 grama, a 1 miligrama. E essa eu posso ainda dividir em farelos, e aqueles farelos eu ainda consigo dividir em grãos cada vez menores, até chegar ao nível do átomo, que seria a partícula em que eu não consigo mais dividir, mantendo as características originais do material, né? Então, quando eu não consigo mais dividir essa partícula de modo que conserve as propriedades da composição, então eu chego nessa menor partícula que seria o átomo. E até explico aqui para vocês, né, revisarem, ó. Átomo é a unidade fundamental da matéria, é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. É formado por um núcleo que contém nêutrons e prótons e por elétrons que circundam ao redor. Todavia, isso é um conceito para vocês, pedagogos. Para a criança de 1º ao 5º ano, é interessante que ela idealize que todos os objetos são feitos por bolinhas bem pequenininhas que os nossos olhos não conseguem ver. Que a gente pega essa caneta, a gente consegue dividir, quebrar ela, dividir, até pedacinhos bem pequenininhos que os nossos olhos não veem. Lá por volta do 4º, 5º ano, eu já posso estar enunciando o conceito de átomo para ela. Continuando, falaremos agora, pessoal, dos estados físicos da matéria, tá? Todo material tem um estado físico, tá? E eles são conhecidos como sólido, líquido e gasoso. Há ainda o 4º estado físico da matéria, que é o estado de plasma. Acredita-se que nesse estado os átomos estão em total desorganização, tá? Que é o estado em que o plasma você pode encontrar no interior das estrelas. Mas não vamos falar sobre isso, não. Vamos falar apenas dos 3 estados conhecidos da matéria aqui no nosso planeta, tá? Como vocês já sabem, toda a matéria é constituída por átomos. Esses átomos, eles estão próximos uns dos outros e essa proximidade ela é relativa. Por exemplo, esta caneta, ela é sólida. Por que ela é sólida? Porque o material que ela é constituído, os átomos estão bem próximos e com pouco movimento. Um movimento bem sutil, tão sutil que é imperceptível. É por isso que no estado sólidos, os materiais possuem forma e volume constante, ou seja, eles não são moldáveis, eles não são modificáveis, eles continuam com o seu formato constante, né? Então, os átomos no estado sólido, eles estão muito próximos, o espaço existente entre os átomos, que a gente chama de espaço intermolecular, é muito pequeno. Tão pequeno que esses átomos estão quase que presos uns aos outros, num movimento quase que nulo, bem pequeno, tá? Então, aqui temos um exemplo, né? Todos os objetos têm o seu estado sólido, pode passar para o estado líquido e gasoso, né? Se eu queimar esse plástico dessa caneta, gerará uma hora que esse sólido aqui se tornará um líquido e depois sairá fumaça. É claro, ocorrerá transformações na substância, mas ela vai deixar de ser sólida, certo? Então, todos os materiais podem passar por esses 3 estágios, mas usa-se mais a água, porque é a substância que não vai sofrer modificação na sua fórmula química. Então, a água é tanto no estado sólido, quanto líquido, quanto gasoso. É a substância que não vai sofrer alteração na molécula, e sim na disposição espacial dessa molécula, ou seja, o distanciamento
forma variável. Lembra do êmbolo? Aqui. Quando eu puxo o êmbolo, aqui dentro eu tenho 10 ml, né? Ou 10 centímetros cúbicos de ar. Quando eu prendo a saída e empurro o êmbolo, de 10 eu consigo ter 7, uma redução. Então, no estado gasoso, eu tenho novamente essa variação, essa mudança, e eu tenho uma mudança tanto no formato, se isso daqui é um cilindro, o ar que está aqui dentro é um cilindro. Se eu conseguisse modificar o formato dessa cilindra para redondo, então o formato é variável. E o volume também, por conta da capacidade que os gases têm de ficar bem próximo, né, no fenômeno de compressão. Os gases sofrem compressão. É importante criar um adendo nessa explicação de que os gases, por eles estarem tão próximos, por eles terem essa capacidade de se comprimir, eles podem ficar tão próximos, tão próximos, tão próximos, a ponto de parecer estar no estado líquido. Apenas aparecer questão. Uma ilusão de ótica. Assim, professora, eu não entendi. Vou mostrar. Deixa eu pegar aqui um isqueiro. Rapidinho, vocês vão entender. Quem nunca pegou um isqueiro e olhou contra a luz, né, e viu que lá contra a luz existe um líquidozinho. Tem uma divisão aqui no meio e esse líquido ora tá do lado de cá, ora do lado de cá. Tem alguns que são transparentes. Eu, quando pequena, até brincava com esse líquido aqui dentro. Mas quando você aperta, né, o êmbolo, essa molinha, o que que sai? Nada. Sai sim, sai gás, só que os nossos olhos não vê. Como que aqui dentro tá líquido e aqui fora tá gás? Será que daqui para fora existe uma transformação? Ele deixa de ser líquido e se transforma em gás? Não. Na verdade, o que tá aqui dentro também é gás. Porém, ele tá tão comprimido, tão juntinho, numa pressão tão baixa em relação à pressão externa, que ele dá essa ilusão de ótica de se parecer com o líquido. Ele fica parecido com esse estado líquido, onde as moléculas estão muito mais próximas. Quando eu aperto aqui a molinha, eu diminuo a pressão interna, né? Eu tiro essa força que está prendendo eles para baixo. Então, na verdade, eu não diminuo a pressão, eu aumento a pressão a ponto deles conseguirem sair. E aí, aqui dentro a pressão, na verdade, eu me confundi toda aqui, né? Aqui dentro a pressão é muito alta, empurra eles para baixo. Quando eu aperto o êmbolo, essa pressão alivia, né? Eu diminuo essa pressão e eles conseguem escapar no seu formato natural, que é o formato gasoso, tá certo? Então, esse fenômeno de você olhar para um gás que ele está aparentemente líquido, mas quando você libera a válvula que o prende, ele sai como gás, eu chamo isso de liquefação. É essa passagem de um estado aparentemente líquido para o retorno do gás. Na verdade, ele não está líquido, ele tem uma forma aparente de líquido, certo? Continuando. E aqui eu tenho um resumo disso que eu estou falando com vocês, né? Aqui eu tenho no estado sólido as propriedades, né, do estado sólido. Apresenta forma própria e volume constante. Aqui, ó. Os átomos estão tão próximos que parecem mais um bloquinho. São muito difíceis de comprimir, eu não consigo apertar, juntar eles mais, até porque eles já estão muito juntos. São mais densos do que a maior parte dos líquidos e de todos os gases. Claro que são mais densos. Por quê? A densidade não é concentração de massa em um mesmo volume. Aqui, os átomos estão muito mais concentrados, muito mais juntos, aglutinados, do que no estado líquido. No estado líquido, as propriedades são: apresenta a forma do recipiente onde se encontra. Como eu já disse, se o recipiente é líquido, ele vai estar líquido.
tem volume constante. Sim, os átomos não vão se multiplicar e também não vão sair desaparecendo. Se eu tenho 1 litro de água, vou ter 1 litro de água. O que vai mudar é o formato, como eu já expliquei. São difíceis de comprimir, sim. Como eles têm esse volume o volume definido e a forma variável, eu não consigo juntar esses átomos, até porque eles têm mais liberdade e a pressão interna, né, a pressão entre eles é maior do que no estado sólido. Apresenta a forma do recipiente onde se encontra no estado gasoso, né? Os gases têm a forma do recipiente, como eu já disse. Tem um volume variável por conta dessa compressibilidade e são fáceis de se comprimir, ou seja, são facilmente compressíveis. Eu posso comprimir um gás. Sabendo que quanto mais eu comprimo esse gás, mais em resposta eles aumentam a pressão interna entre eles. O que é pressão mesmo, professora? É o movimento que eles fazem entre eles. Então, esse movimento, essa pressão intermolecular no estado sólido é baixíssima, no estado líquido é maior e no estado gasoso a pressão ainda é muito mais, né? Muito maior. Eu sempre uso um exemplo meio fulo, mas que vocês vão entender rapidinho. Quem nunca prendeu um pum? Você está num ambiente que você não pode soltar um pum. Pensa, namoro, no início do namoro, ninguém solta pum perto do outro. Aí você prende o gás, o famoso pum, e ele quer sair. E ele fica batendo contra as paredes do seu intestino, do seu reto. E você tranca ainda mais. E ele fica lutando, lutando. À medida que você vai prendendo, você vai comprimindo, ele vai ganhando mais força, mais força, mais força. Se você não correr para soltar em algum lugar, ele vai te dar vergonha, porque esse gás só vai se agitando mais, porque as paredes desse recipiente onde está ficando menor, e ele vai aumentando essa pressão a ponto de explodir. Exemplo disso é quando quando acaba gás, eles querem aproveitar o pouquinho de gás que tem na botija de gás e vai e acende um isqueiro, para que os gases que estão ao redor da botija vá para o meio e consiga utilizar. Pessoal, nunca faça isso. Isso é perigoso demais, porque quanto mais calor a gente dá para um átomo, mais agitado ele ficará. A pressão, né, a cinética, o movimento cinético entre os átomos aumentará. Se você aumenta essa pressão lá dentro da botija, eles vão se agitar, aumentando, 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 até plum! Pode explodir essa botija de gás. Já passou nos noticiários casos assim, em que pessoas tentando aproveitar o pouco de gás que ficou dentro do recipiente da botija, aqueceu, colocou uma vela embaixo ou isqueiro embaixo e deu ruim, tá, pessoal? Então, não façam isso, tá? Esses são os 3 estados físicos da matéria e a matéria é mutável, ou seja, eu do estado sólido, se eu aumentar a temperatura, como eu disse, quando eu aumento a temperatura de uma substância sólida, eu aumento a agitação intermolecular e eu favoreço com que esses átomos saiam do estado sólido e passem para o estado líquido. Então, para que eu mude os estados físicos da matéria, principalmente da água, basta que eu aumente a temperatura e a pressão. Porém, toda vez que eu aumentar a temperatura, automaticamente a pressão interna desses átomos aumentará, porque ao se aquecer, esses átomos se agitarão ainda mais e o movimento deles não é a pressão. Se eles se movimentam mais, logo a pressão aumentará mais. Então, para que eu tenha mudança no estado físico da temperatura dos materiais, eu preciso ter aumento de temperatura e pressão, tá? Então, por exemplo, o gelo, se ele estiver no ambiente fora da geladeira, né, acima de 0 grau, a 0 grau tem o gelo. Acima de 0 grau, 1 grau, 2 graus, 3 graus ou mais, esse gelo ele vai trocar de calor com o ambiente. Ele vai absorver essa temperatura do ambiente, né? E vai os átomos se distanciarem mais, saindo desse bloquinho onde os átomos estão condensados, como vocês viram, se afastando, adquirindo o estado líquido. Se porventura eu forneço mais calor a esse estado líquido, os
ser do ambiente. Eu posso pegar esse isqueiro e aproximar do gelo ou de alguma coisa gelada. Esse fogo, né, esse calor, vai ser absorvido pelo material. O material, então, os átomos desse material vão se agitar, se afastar. Eu vou ter um fenômeno que eu chamo de fusão, tá? E aí, após a fusão terminar, esse material deixará de ser sólido e passará a ser líquido. Exemplo, você pegou um doce e quer transformar em bombom. Você vai pegar o chocolate em barra, cortar em pequenos pedaços para facilitar a fusão. Você vai colocar o chocolate na panela, ligar o fogo. Ao absorver o calor, o chocolate vai sair de barra do estado sólido e vai ficar fundido, né? O doce fundir, não é assim? Pegar frutas e mergulhar no chocolate vem da palavra fusão. Pois bem, no estado líquido, se eu forneço calor ao sistema ou se essa água absorve calor do ambiente, como por exemplo, num dia de sol quente, né, eu tenho esse fenômeno de forma natural, sem que ninguém ponha fogo, mas eu também posso forçar isso, caso eu pegue essa água e leve ao fogão, né? Então, se eu pegar essa água e levar ao fogão e aquecê-la, eu também vou ter essa passagem de mudança de estado físico, de líquido para gasoso, tá? E aí eu posso dar nomes diferentes. Toda vez que o líquido sai de líquido e passa a ser gás, eu vou ter o nome de vaporização. E a vaporização, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser de ebulição, quando eu pego uma água, ponho no fogo, ponho fora o ela ferver, porque eu estou fornecendo calor ao sistema. Quando você vai fazer café, por exemplo, você está fazendo isso. Ela pode ser natural e lenta, bem devagar, né? Absorvendo a temperatura do ambiente, do sol, do local, que é o caso da evaporação. Eu tenho evaporação quando água de rios, de lagoas, poças, choveu, aí formou aquelas poças, né? Naquelas ruas que não tem calçamento. Aí vem o sol de rachar o coco no outro dia. A poça sumiu. Ela não sumiu, ela sofreu evaporação. Aquela água da lama foi absorvendo os raios solares, foi absorvendo o calor e foi sofrendo mudança de estado físico. As moléculas de água que estavam no estado líquido passaram para o estado vapor. Tá? No estado gasoso, eu só tenho gás quando a substância é gás. A água, na temperatura ambiente, nas condições ambientais, que eu chamo de 25 graus e 1 atm, que é as condições ambientais aqui a nível do mar, como uma cidade como Linhares, por exemplo, em 25 graus e 1 atm, a água é líquida. Eu só tenho ela no estado gasoso quando eu forneço calor. Então, o estado natural dela é líquido. Se ela está no estado gasoso, eu chamo isso de vapor. O que é gás, então, professora? Eu não entendi. Pessoal, gás é quando você tem, nas condições ambientais, uma substância que é gás. Então, por exemplo, aqui dentro tem o gás, vocês sabem bem. Quando eu aperto o êmbolo, o que sai é gás, não é vapor. Porque tanto aqui dentro quanto aqui fora, em qualquer temperatura, ele é gás. Para ele se tornar líquido, eu tenho que reduzir essa temperatura para muito abaixo de zero. Tá? Então, a diferença entre gás e vapor, para ficar bem esclarecido. Gás é aquela substância que, nas condições ambientais, nas condições normais, ela é gasosa. Vapor é aquela substância que está no estado gasoso, mas não é a sua condição normal, a temperatura de 25 graus Celsius. A água, ela pode estar no estado gasoso, mas nas temperaturas ambientais, a sua condição física é líquida, certo? Entendido? Então, vaporização eu tenho quando a água passa para o estado gasoso, do estado de vapor. E pode ser lenta, como a evaporação, pode ser forçada, como a ebulição, e ela pode ser brusca, muito brusca e violenta. Quando, por exemplo, eu tenho uma chapa quente, o fogão está quente e caiu algumas gotinhas de água ali naquela chapa. O que acontece?
ou de uma lagoa, ou de um mar. Quando essa lava quente, né, numa temperatura, lava é metal, rochas líquidas, numa temperatura altíssima. Quando atingem a água, a evaporação é tão brusca e tão rápida que não é nem ebulição, ali já é calefação, ok? Existem outros processos também que são reversos. Será que a água, quando está no estado de vapor, eu consigo fazer com que ela se torne um líquido novamente? É claro que sim. O que você fez para a água deixar de ser um líquido e passar a ser um vapor? Você não deu calor? Você não aumentou a temperatura? Então, quando eu diminuo a temperatura, quando eu pego um vapor, né, que está numa determinada temperatura alta, e diminuo essa temperatura, eu resfrio esse vapor vai voltar a ser líquido. Quando isso acontece, eu dou o nome de condensação. É isso que explica as gotículas formadas ao redor de um copo com água. Eu vou mostrar. Espera um instante, por gentileza. Condensação, pessoal. Como eu disse a vocês na aula passada, para que ocorra condensação, é necessário que... o que é a condensação, para começar? É o retorno da água para o estado líquido, né? Essa água que está no estado vapor, ela voltará para o estado líquido. É interessante dizer que nem todo vapor é quente. Como assim, professora? Não é quente? É isso mesmo. Por exemplo, quando você abre a geladeira, sai do congelador uma fumacinha. O que é essa fumacinha? A temperatura externa à geladeira é muito maior do que a interna, correto? Correto. A temperatura externa, ao entrar em contato com a temperatura do congelador, quando você abre, vai acontecer a condensação. Aquela fumacinha é vapor de água, só que numa temperatura mais baixa. Próximo de uma cachoeira, você tem gotículas tão pequenas que formam vapor, tá? Quando você tem ar quente, vapor, na temperatura alta, e ar frio, vapor, numa temperatura mais baixa, vai acontecer a condensação. Por exemplo, é muito comum vocês ouvirem assim: há previsão de chuva para tal lugar, na previsão de chuva, né? Na previsão de tempo. Isso acontece porque existe uma massa de ar frio se deslocando em direção ao continente. Ora, do continente, né, devido ao fenômeno de evaporação, está subindo vapor numa temperatura alta, né? Então, você tem moléculas de água numa temperatura mais alta. E aí, essa massa de ar frio que vem dos oceanos em direção ao continente, toda vez que eu tenho ar frio com ar quente, essas moléculas vão se juntar, vão se condensar, vão se unir, formando água líquida, gotículas de água. Então, por exemplo, isso é condensação. Aqui dentro deste copo com água tinha água gelada. A água gelada, né, a temperatura do copo, a água gelada e o copo de vidro torna essa parte do corpo mais fria. Aqui, aonde meu dedo está circulando, tem ar numa temperatura mais alta. Eu tenho vapor de água aqui. Toda vez que esse vapor de água encosta na superfície fria, ele vai absorver esse calor, né, essa temperatura mais fria, e vai condensar. É importante dizer que calor em física não é sinônimo de temperatura alta. Calor é sinônimo de uma troca de temperatura entre dois corpos e esses corpos estão em temperaturas diferentes. Então, quando eu falo que houve trocas de calor, houve trocas de temperatura. Este copo que está numa temperatura mais fria, mais baixa, e o ar que está ao redor dele tem uma temperatura mais alta, vai ocorrer trocas de temperatura, ou seja, trocas de calor. A temperatura fria do copo cederá, no caso, a molécula de água que está aqui fora absorverá essa temperatura fria, e a temperatura fria a da temperatura externa da molécula aqui externa. Ou seja, o ar que está aqui fora vai trocar
de temperatura com a água que está ali dentro numa temperatura mais fria, mais baixa. Sendo assim, ocorrerá trocas de calor, trocas de temperatura. Pensa nos átomos. Os átomos ali dentro estão líquidos, estão no movimento. Porém, como a água está gelada, é um movimento mais lento. O ar que está aqui fora, a molécula de água no estado vapor que está aqui fora, está em movimento. E um movimento muito maior, né, uma cinética muito maior do que as moléculas de água que lá estão. Ao se aproximar da superfície do copo, essas moléculas vão diminuindo o volume, né, o movimento, e vão se aproximando até formar a gotícula d'água, até se condensar, né, se aglutinar, se condensar, formando gotas d'água. Então, as crianças, elas precisam entender como que isso acontece. A água que está aqui fora formada, ela não veio de dentro do copo. Muitas crianças têm essa ilusão de que a água atravessou o vidro. Isso não é verdade. A água que se forma aqui fora é a condensação do vapor de água que está ao redor do copo. Esse vapor de água, ao encostar na superfície do copo, vai trocar de calor com a água, né, com o vidro, vai diminuir o movimento dos átomos a ponto de ir parando esse movimento e se aproximando umas das outras, aproximando, até formar a gotinha d'água, até dar a condensação. E aí, depois de líquido, se eu quiser transformar essa água em gelo, basta que eu diminua ainda mais o movimento entre os átomos, que eu diminua a temperatura, levando, por exemplo, a geladeira, ao congelador. Lá, os átomos vão diminuir ainda mais o movimento entre eles, a pressão vai diminuir, porque o movimento diminui, a ponto deles ficarem cada vez mais próximos, a ponto de formar o cristal de gelo quando atinge a temperatura de 0 grau ou abaixo de 0, certo? Então, esse é o processo reverso, ó, que é quando eu tenho de gás para líquido, condensação, e de líquido para sólido, solidificação. Ainda existe o processo de liquefação, que eu já expliquei para vocês quando falei do gás que aqui está numa alta pressão, a ponto deles estarem tão comprimidos, e dá essa ideia de líquido, mas não está no estado líquido. Isso é só uma característica dos gases, né? Essa parte de compressão. E ainda existe a sublimação. Existem certas substâncias que elas não passam pelo estado líquido. A temperatura entre o estado sólido e gasoso é tão próxima, é tão mínima, é tão linear que o estado líquido é inexistente. Algumas substâncias sofrem sublimação. É o caso da naftalina, é o caso daquela pedra sanitária que as pessoas colocam, né, para perfumar o banheiro. É o caso da substância iodo. O iodo no estado sólido, quando você aquece ele sai direto do estado sólido para o estado gasoso. Ele não tem essa fase de líquido, tá? Porque o ponto, a gente chama de ponto de fusão. A temperatura em que ele derrete é muito próximo do ponto de ebulição, que é a temperatura que ele vira vapor. Então, a parte líquida, o ponto em que ele está líquido, é inexistente, é desprezível, tá? Então, só algumas substâncias que pulam o estado líquido, elas saem de sólido para gasoso. Exemplo, você já deve ter visto, né, na exposição, nessas festas onde as pessoas colocam drinks. E nesses drinks saem fumaça, assim, muita fumaça, né? Aí você deve pensar, caraca, como que a pessoa consegue tomar aquilo fumegando, né? Fervendo. Na verdade, aquilo não tá quente, aquilo tá gelado. Aquilo é o famoso gelo seco. Eles pegam o gás carbônico, colocam numa temperatura muito abaixo, né, de 0, a ponto dele solidificar. Ele vai sofrer solidificação e esse gás vai ficar no estado sólido. Ao colocar na bebida, como ele é um gás na temperatura natural, ele vai sair do estado de gelo, de pedrinha, e vai passar direto para o estado
gasoso. Esse é o gelo seco, muito utilizado também no Projac, em teatros, na TV, para simular fumaça de céu, simular que alguma coisa está pegando fogo, nesse sentido, tá? Continuando aí, então, pessoal, as transformações da matéria, a gente vê numa próxima videoaula, tá certo? Vou parar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Na verdade, vocês já viram isso outrora e estão só rememorando, correto? Ó, fiquem com Deus.